Convido você nesse momento a fechar os olhos, para que juntos então possamos termos um momento da reflexão da Palavra de Deus nesta noite. Oremos. Deus eterno, Pai querido, somos gratos a Ti por essa noite que o Senhor concede a cada um de nós a oportunidade de juntos, ó Deus, buscarmos a Sua presença através dos louvores, através, ó Pai, da oração, da nossa fidelidade a Ti, através dos dízimos, das ofertas, em especial, ó Deus, agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de estudar a Sua Palavra. E é por isso que pedimos ao Santo Espírito, para que se faça presente em nosso meio, a fim de iluminar nossas mentes, para que juntos possamos compreender. E que o seu Santo Espírito, ó Pai, nos dê forças para colocar em prática em nossas vidas os princípios contidos na Sua Palavra. E isso nós te pedimos em Teu nome. Amém. Queridos, uma boa noite. Rapaz, boa noite é sempre para testar, ver se você está atento, né? Boa noite. Shalom a todos. É uma alegria para mim poder estar aqui com cada um dos senhores. Hoje nós estaremos iniciando uma série de estudo da Palavra de Deus nos domingos de junho, correto? O tema é o Evangelho Eterno. Cada domingo falaremos um pouquinho sobre um aspecto desse Evangelho Eterno. E eu convido já você a estar conosco já no domingo que vem, tá bom? E também dou as boas-vindas a você que nos acompanha nas redes sociais. Que Deus possa alcançar você também, independentemente de onde você esteja. Que a graça de Deus possa lhe alcançar, assim como alcançar cada um de nós nesta noite. Queridos, nós vamos nesse momento pegar as nossas Bíblias, a Palavra de Deus, vamos juntos para Apocalipse, tá bom? Quando nós falamos de Evangelho Eterno, tem um versículo em especial e um capítulo em especial que menciona essa palavra, essa frase, né? Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse, dentro de um contexto evangélico, no contexto da cristandade dos dias atuais, é um livro às vezes muito temido por sua linguagem simbólica e algumas figuras de linguagens ali que faz com que alguns arregalhem os olhos, né? Quando lê ali o dragão correndo atrás da mulher, né? A pessoa já fica ali meio preocupado do que aquilo significa de fato. Sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito por João, na ilha de Patmos, em um contexto onde o cristianismo da época estava sendo proibido de ser professado. Logo, se a pessoa estava presa em uma ilha, e estava presa justamente por ter aquela fé, aquela crença, a maneira que eles tinham de se comunicar eram por gírias, por símbolos, ou por uma linguagem onde só eles entendiam, correto? Então João começa a escrever a carta ali, para os seus amigos que estão além mar. E é claro que, como ele está preso, toda a carta que ele escrevia, os guardas então pegariam para quê? Para ler, né? Então, por isso que ele usa algumas linguagens ali um pouquinho diferentes, para justamente quando o guarda viesse a ler, não compreendesse e deixasse que as cartas então pudessem ir em direção às pessoas em específico, falando ali. É interessante falar esse ponto, porque nós iremos ler já no verso 6, aqui uma palavra que nós temos que decifrá-la, para realmente compreender o sermão desta noite. Diz o seguinte, o verso, encontrou aí? Apocalipse capítulo 14, o verso 6, nos diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho que? Eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. A primeira coisa que precisamos decifrar aqui nessas palavras é, esse anjo que João está mencionando, era um anjo celestial ou era um anjo no que diz respeito a pessoas na terra? Sabemos que a palavra anjo significa mensageiro. Então, João, ele vê um mensageiro proclamando o Evangelho Eterno. Para economizarmos um pouquinho o tempo, nós entendemos que esse mensageiro que João aqui está vendo, se refere aos mensageiros terrestres. Por quê? Porque cabe aos seres humanos a proclamação do quê? Das boas novas. Logo, se fosse um anjo celestial,
esse anjo não poderia proclamar o quê? As boas novas, porque não está para eles esse privilégio da proclamação, mas sim para os mensageiros terrestres. Ele vê então alguns mensageiros terrestres proclamando um evangelho eterno. E é interessante que hoje, por ser o nosso primeiro dia da nossa reflexão, nós precisamos nos perguntar o que é o evangelho. Você já está vendo projetado ali? O evangelho é dito em muitos momentos na palavra de Deus e traduzido como quê? Como boas novas, correto? O evangelho traz para nós uma boa notícia, no hebraico, de forma direta falando, bessorá, que quer dizer anunciar coisas boas, que quer dizer uma boa notícia. Todos nós nos alegramos quando recebemos boas notícias, sim ou não? Sim. As boas novas mencionadas na Bíblia está dentro de uma característica de salvação, de resgate. Então, as boas novas da Bíblia têm a ver com o quê? Com a salvação. Bom, uma pergunta que nós podemos nos fazer nessa noite é o seguinte: por que a Bíblia precisa trazer para nós as boas novas da salvação? Por acaso estamos perdidos? Para entendermos melhor sobre esse aspecto, nós precisamos então entender que as boas novas da salvação está dentro de um contexto onde o ser humano está dentro de um grande conflito. E para compreender melhor o grande conflito, nós precisamos entender melhor sobre a origem do quê? A origem do mal. As boas novas da salvação, ela só será bem compreendida quando nós bem compreendermos as dificuldades que a humanidade hoje está o quê? Está carregando. E é por isso que eu convido você novamente a pegar a sua Bíblia e vamos juntos para o livro de Apocalipse agora, o capítulo 12, o verso 7 ao verso 9. Para que você possa compreender as boas novas, você e eu precisamos entender que o ser humano está dentro de uma grande batalha, dentro de um grande conflito, e que ele tem, em uma das consequências desse grande conflito, um dos grandes problemas da humanidade, que é a morte. O capítulo 12, o verso 7 ao verso 9, diz assim: então estourou a guerra onde? No céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para onde? Para a terra. Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14, nos diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Disseste no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Antes de compreendermos melhor a profundidade das boas novas da salvação, eu e você precisamos entender que o mal se originou aonde? No céu. Num coração de um ser criado por Deus, de um anjo. Esse anjo foi criado de uma maneira perfeita, e dentro do coração desse anjo, surgiu o quê? Surgiu o mal. É claro que nós não vamos compreender a profundidade dessa situação, como um anjo perfeito, dentro do seu coração pode se originar o mal. Mas uma coisa entendemos, que a Bíblia assim relata, e que esse anjo se corrompeu. Eu convido você a olhar para Ezequiel, capítulo 28, o verso 15 a 17, que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criados, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Uma coisa eu e você já entendemos nesse primeiro momento, que o mal se originou aonde? No céu. E esse grande conflito que se originou no céu foi parar para onde? Para a terra. Eu convido você novamente
aí para o livro de Gênesis. Vamos juntos? Gênesis, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Nos traz então o início de toda uma narrativa, de todo um texto, de todo um contexto, onde menciona que, depois do grande conflito que se originou no céu, Satanás e seus anjos foram expulsos para onde? Para a terra, e quando eles chegaram na terra, Satanás encontrou ali um casal, recém-criado, cujo Deus havia dado ordem suficiente para eles entenderem que no céu estava tendo um grande conflito e que eles deveriam ficar atentos a todas as artimanhas. O capítulo 3 de Gênesis apresenta que Satanás então se apossa de um ser chamado o quê? Serpente, né? E a serpente começa a dialogar com quem? Dialogar com Eva. E através desse diálogo com Eva, Eva come o fruto que Deus outrora havia o quê? Proibido. E quando Eva come o fruto e dá o fruto para Adão, o ser humano agora convida para a terra um conflito que havia se originado aonde? No céu. É importante nós compreendermos que a desobediência de Adão e Eva, lá na origem, lá no início, lá no começo da nossa história, trouxe para essa terra algumas consequências ruins. Romanos capítulo 13, verso 23, nos fala o seguinte: porque todos pecaram e todos estão destituídos do quê? Da glória de Deus. A mensageira do Senhor, no livro Patriarcas e Profetas, página 61, ela diz o seguinte: ao cederem à tentação, Adão e Eva passaram do estado de inocência para o de transgressão, e assim a humanidade foi envolvida na ruína do pecado. O grande conflito que se originou no céu foi parar na terra, porque os nossos primeiros pais aceitaram o engano de quem? O engano de Satanás. E todos nós compreendemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. O ser humano, então, ao desobedecer a Deus, eles recebem sobre si a sentença do juízo. E qual era a sentença do juízo? A morte. E é por isso que alguns não compreendem porque Jesus, quando veio a esta terra, ele não veio julgar, mas veio o quê? Salvar. Mas por que ele não veio julgar? Porque julgada a humanidade já está. Desde que o ser humano desobedeceu a Deus, o ser humano já foi sentenciado para o quê? Para a morte. Logo, Jesus então não veio sentenciar alguém que já está sentenciado à morte, pelo contrário, ele veio para dar o quê? A possibilidade daqueles que estão sentenciados à morte, a terem o quê? A vida eterna. Uma das grandes consequências do pecado também está descrito no livro de Isaías 59. Se você puder pegar sua Bíblia, vamos juntos lá. Imagino eu que de todos os problemas que o pecado ocasionou na humanidade, este aqui é um dos piores, que nos diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçais. É interessante você compreender esse ponto, porque Deus é o único que tem a vida em si mesmo. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da existência da humanidade, do universo. E quando o ser humano desobedece a Deus, ele se desconecta do único que tem a vida em si mesmo. E quando nós nos desconectamos da fonte da vida, o ser humano então traz para si o quê? A morte. Quando nós nos desconectamos com a fonte da paz, da harmonia, o ser humano traz para si o quê? Os problemas, a guerra, os conflitos. Quando nós nos desconectamos com a fonte do amor, o ser humano então colhe as consequências que nós estamos vendo hoje nos dias atuais em nossa sociedade. Querido amigo,
O pecado trouxe separação entre Deus e o homem, e somente a expiação de Cristo poderia transpor o abismo assim aberto e tornar possível a comunhão entre o homem e o seu Criador. Isso está escrito em Patriarcas e Profetas, página 63. Para entendermos melhor sobre o plano da salvação, nós precisamos entender que o planeta Terra está em uma grande guerra, em um grande conflito, em uma grande batalha, onde de um lado está Deus, querendo salvar a sua vida, e do outro lado está Satanás, querendo fazer com que você se perca, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E no meio desse grande conflito, você precisa entender que alguém pagou um alto preço, para lhe dar a oportunidade de não mais ter a morte eterna, pelo contrário, para lhe dar a oportunidade de ter uma vida em abundância. João capítulo 3, verso 16, isso é um texto áureo para todos nós, né? O que diz lá? Vamos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas por que Deus precisou enviar seu Filho? Para resgatar uma humanidade caída, no pecado, na dor, no sofrimento, na morte. Agora, é claro que há uma grande parte do ser humano nesse plano da salvação, e essa grande parte é a aceitar a salvação que vem de quem? A salvação que vem de Cristo. Nós temos muitos textos belos na palavra de Deus, e um desses eu gostaria que você também lesse comigo, que está em João capítulo 1, o verso 14, vamos juntos? João capítulo 1, verso 14, nos traz uma mensagem muito bela, no que diz respeito àquilo que Deus operou para cada um de nós. Diz o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz do quê? A luz dos homens. Esse é o verso 4. O verso 14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de quem? Do Pai. Olha só que coisa bela e bonita, né? O conflito que se originou no céu, foi parar para a terra, os nossos antepassados pecaram, por causa da transgressão colheram o quê? Colheram a morte. Mas aí vem as boas novas. As boas novas de que, por mais que estamos sentenciados a morrer, nós temos a oportunidade de trocar a nossa morte pela vida de Cristo Jesus. As boas novas, querido amigo, é expresso também em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 5, que diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. As boas novas que vêm a mim e a você nessa noite, é de que por mais que nós estamos sentenciados à morte, em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de termos a vida eterna. Eu não sei se isso traz alegria ao seu coração, mas ao meu coração traz. Porque quando você compreende a profundidade desse grande conflito, você compreende as mazelas desta terra, e você compreende que tudo que acontece nessa terra, nada é neutro. Tudo vai te levar para um lado ou para o outro. Tudo vai te deixar mais próximo de Deus ou mais distante de Deus. As músicas que você escuta, os filmes que você assiste, as novelas, as redes sociais que você usa, o político que você vota, tudo isso vai te colocar dentro de um panorama do grande conflito, do lado do bem ou do lado do quê? Do mal. Quando você compreende o grande conflito, você não olha para a humanidade ou para o mundo, para os acontecimentos, como meramente questões humanas. Mas você começa a ver que, por detrás de tudo, existe um ser
que é Satanás tentando conduzir a humanidade para a morte, para a destruição, para os grandes conflitos. Mas você compreende também o grande conflito que estamos vivendo? Você vê em Jesus o amor tão profundo de Deus por mim e por você, ao passo de nos estender a mão, para que nós possamos então trocar a aflição dos problemas desta terra, pela esperança da certeza de dias melhores. As boas novas da salvação trazem ao meu coração e ao seu coração a certeza que aquelas pessoas que você tanto ama, que já descansam, e se elas descansaram no Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, elas serão o quê? Ressuscitadas. Olha só que coisa boa. As boas novas que Deus tem a trazer a mim e a você, através da sua palavra, traz a mim o conforto de saber que por mais que eu venha morrer, se eu morrer em Cristo, eu ressuscitarei. Você também ressuscitará. As boas novas, querido amigo, faz com que você tenha esperança, mesmo em meio a um mundo fadado ao fracasso. Você já olhou para a pessoa ao seu lado aí? Olhe para ela rapidamente. Se for seu esposo, sua esposa, aproveite para olhar um pouquinho mais, né? Se não for só aquele relance para você compreender uma coisa. É dolorido pensar que essa pessoa poderia morrer ainda hoje, sim ou não? É dolorido demais. Por mais que essa pessoa não morra de violência, de acidente, de doenças, o tempo está passando. As rugas estão aumentando, os cabelos estão caindo, está envelhecendo. E se Jesus não voltar antes, qual é o resultado? A morte. Querido amigo, querido irmão, há uma enorme necessidade, minha e sua, de meditarmos um pouquinho mais sobre as consequências do pecado. Porque às vezes pensamos que temos a vida eterna aqui, ainda nessa terra, antes da volta de Jesus. Vivemos como se houvesse muitos dias ainda lá para frente. E sabemos que nem daqui a pouquinho nós temos a certeza de estarmos o quê? Vivos. Mas eu quero trazer para você não desespero, dor ou sofrimento. Pelo contrário, eu quero trazer para você as boas novas, de que por mais que nós venhamos passar por momentos adversos, em Cristo, temos certeza de dias melhores. O livro Desejar de Todas as Nações, páginas 22, diz assim: deixando a sua glória no céu, Cristo veio à terra para sofrer e morrer, a fim de que por sua vida e morte, pudesse salvar o quê? Os pecadores. É interessante notarmos que através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos a esperança, temos a certeza de que toda essa dor, esse sofrimento que nós passamos nos dias atuais, passará. É importante compreendermos também, de forma muito especial falando, que a vinda de Cristo para inaugurar o reino da justiça é o grande evento para o qual a igreja deve olhar com expectativa e oração. As boas novas nos alertam, nos anunciam que Jesus veio a esta terra, veio resgatar os pecadores, veio estender a mão para o aflito, para curar as pessoas enfermas, para dar liberdade aos cativos. Na ressurreição de Cristo, nós encontramos a esperança de que ainda que nós venhamos morrer, nós também ressuscitaremos quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Mas nós devemos nos perguntar um pouquinho, enquanto Ele não vier, o que nós devemos fazer? As boas novas traz a mim e a você o panorama de um grande conflito, da sentença da humanidade, mas do resgate de quem? De Cristo Jesus. Mas sabemos que esse primeiro momento do ministério de Jesus aqui nessa terra foi nos mostrar através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, muitos princípios belos, maravilhosos.
Mas sabemos que ainda assim continuamos em um mundo de pecado e de sofrimento, sim ou não? Sim. Mesmo tendo em nossos corações a esperança, a certeza da vida de Cristo, da sua morte e ressurreição, ainda assim estamos aprisionados em um mundo de pecado. É porque o ministério que Cristo tem a realizar, e tem realizado por cada um de nós, ainda não foi concluído ainda. O preço foi pago, tudo que foi necessário para resgatar a humanidade foi pago. Foi pago aonde? No sacrifício dele. Mas ainda falta alguma coisinha a mais, que é aquilo que fortalece o meu coração, o seu coração, que é o quê? Que é a sua volta. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos viver de uma maneira diferente nesta terra. Eu convido você a ir para o livro de Lucas. Vamos juntos lá? Lucas capítulo 21, o verso que nós iremos ler é o verso 36. Você encontrou aí? Lucas 21, o verso é o verso 36. Nos fala o seguinte: portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho de quem? Do Filho do Homem. As boas novas trazem para nós a certeza que mesmo em meio a uma humanidade sentenciada à morte, Jesus veio, nos ensinou através da sua vida, morreu para pagar o preço, ressuscitou para nos dar a esperança de vida eterna, subiu aos céus e disse: olha, eu voltarei para lhe buscar, para que aonde eu esteja, você também possa estar, mas que enquanto eu não voltar, tenha uma vida de oração. Enquanto Jesus não voltar, vigie, fique em alerta, porque o diabo está ao derredor como um leão que ruge, pronto para o quê? Para nos devorar, porque sabemos que Satanás veio a esta terra apenas para quê? Para nos enganar, para roubar, para nos matar, para destruir as nossas vidas. Enquanto os nossos corações estejam ligados na esperança, querido irmão, querida irmã, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de estudo da palavra de Deus, vigie em todos os momentos, não pense que existe algo neutro nessa terra, que não possa tirar você do céu, muito pelo contrário, uma simples amizade, poderá distanciar você da eternidade, uma música, um alimento, o ambiente que você frequenta. Mantenha uma vida de vigilância, mas não andeis ansiosos por coisa alguma, diz Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentai vosso pedido a Deus, e a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em quem? Em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler mais um texto com você. 1 Pedro capítulo 2, eu gosto demais desse texto. 1 Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, vamos juntos. 1 Pedro, o capítulo 2, o verso 11. Você encontrou aí? Vamos juntos ler? Diz o seguinte: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as suas boas obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia do quê? Da visitação. Enquanto Jesus não retorna, querido amigo, nós precisamos viver uma vida de santificação, uma vida de se distanciar do que este mundo tem a oferecer para mim e para você. O Evangelho, as boas novas, é belo, mas é desafiador.
As boas novas da salvação é bonito quando você contempla, analisa, medita sobre, mas é desafiador para mim e para você, porque nos desafia a sairmos do mundo, a sairmos do pecado, nos desafia a vivermos uma vida em conformidade à palavra de Deus. As boas novas, querido amigo, ela vem ao meu coração, ao seu coração, como um desafio de virarmos as costas para o mundo e abrir os nossos braços para Cristo. As boas novas da salvação não deve ser meramente uma palavra doce, que você gosta de ouvir, que Jesus morreu, se sacrificou por você, muito pelo contrário. As boas novas da salvação devem trazer a mim e a você uma grande reflexão. O Deus do universo, o Criador do universo, desceu do céu, deu a sua vida para nos resgatar. E qual é a minha resposta, a sua resposta, mediante isso? Eu costumo me desafiar, antes de fazer qualquer coisa errada, a meditarmos um pouquinho sobre o sacrifício de Cristo. Ele pagou um alto preço para lhe resgatar. Querido amigo, que eu e você possamos viver essas boas novas da certeza da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a dor, o sofrimento, a morte, a violência, tudo isso vai acabar. Imagine só você viver eternamente ao lado da pessoa que você tanto ama, sem o pensamento de preocupação, de ter que deixar a porta fechada, de ter que colocar câmeras para tudo que é lado, ou pagar um vigilante ali para ficar te protegendo. Querido amigo, as boas novas da salvação vêm a mim e a você trazer conforto, paz, esperança, convicção de dias melhores, mas para isso, nós precisamos crer. E o crer, de acordo com a Bíblia, não é meramente aceitar uma teoria, mas é obedecer à palavra de Deus, é viver conforme Cristo nos orienta, é nos entregarmos por completo aos seus braços. Eu irei ler com você o último texto dessa noite, que as boas novas da salvação ainda continua a entoar os nossos corações até os dias de hoje. Apocalipse capítulo 3, vamos juntos? Apocalipse capítulo 3, você conhece muito, mas muito mesmo esse texto. Apocalipse capítulo 3, o verso que nós iremos ler, é o verso 20, que nos diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta das nossas vidas, do nosso coração, a fim de nos anunciar as boas novas que Ele pagou o preço para nos dar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O texto nos apresenta que existe muitas pessoas que às vezes até aceitam a Jesus entrar na sua vida, mas como teoria. O tempo não nos permite, mas eu gostaria que você compreendesse o seguinte: na cultura judaica, ceiar, ou se alimentar, é algo íntimo, é algo profundo. Não é meramente o fato de sentar numa mesa e comer uma comida e ir embora, não é isso. Ainda mais na época de Jesus, onde os utensílios não eram tão fartos. Geralmente as pessoas comiam com as próprias mãos, e para alguém meter a mão no seu prato, tem que ser uma pessoa muito íntima, sim ou não? Sim, não é qualquer pessoa. E Jesus disse: olha, estou à porta e bato, porque se você ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, mas não vou ficar na sala. Eu vou para onde? Para a cozinha. A sala fica os conhecidos, mas a cozinha só vai as pessoas íntimas, as pessoas que têm intimidade, as pessoas que são mais próximas. A maior necessidade desse mundo, querido irmão, não é sobre teoria a respeito de Jesus. A nossa maior necessidade é sobre intimidade com Jesus. E isso nos falta, porque às vezes sabemos a teoria a respeito de Jesus, mas nós não temos Jesus como nosso amigo. Nós não temos uma intimidade com Jesus ao passo de que tudo aquilo que nós viermos fazer, conversar com Ele,
E todos nós sabemos que para ter intimidade com alguém, você precisa conversar com esse alguém, sim ou não? E nós conversamos com Deus através da oração. E toda conversa saudável não é só uma pessoa que fala, a outra também deve falar, sim ou não? Então você fala com Deus através da oração, e Deus fala com você através do quê? Da sua palavra. E quando você compreende que esse Deus tem o melhor para a sua vida, e Ele fala para você aquilo que está na sua palavra, você é desafiado a obedecer. E eu concluo aqui, querido amigo, fazendo um apelo para ti, um apelo para todos nós nessa noite, o apelo de aceitarmos as boas novas. Mas não é meramente aceitar a Jesus de forma teórica, não, mas é aceitar a Jesus de forma íntima, passar tempo com Ele, viver o seu dia a dia com Ele, convidá-lo para assistir aquilo que você vê na televisão. Você diz, poxa vida, eu não posso assistir isso porque Jesus está ao meu lado. Então você não deve assistir. Convidar a Jesus aí num restaurante, poxa, eu não posso comer essa comida porque Jesus está aqui comigo, então você não deve comer. Convidá-lo a uma loja para comprar sua roupa, poxa, eu não posso comprar essa roupa porque Jesus está aqui comigo, então você não pode comprar essa roupa, se vestir dessa forma. As boas novas da salvação opera transformação na vida. E querido amigo, você deseja ser transformado por Cristo? Eu desejo que esse seja o seu desejo verdadeiro, e que essa noite nós possamos ter um real, genuíno encontro transformador com Cristo Jesus. Que as boas novas possa preencher o seu coração da certeza de dias melhores. Teremos agora um momento especial de louvor. Então convido você a se colocar em pé. Eu convido você a entregar a sua vida nas mãos de Deus através da oração. Eu darei alguns segundos para que você faça a sua oração pessoal com Deus. Mas eu relembro você que para entendermos melhor sobre as boas novas, precisamos compreender que há um grande conflito. Que a humanidade foi sentenciada à morte. Mas Deus nos amou de tal forma que pagou o preço do sacrifício, a fim de nos resgatar do salário do pecado que é a morte. Mas requer que eu e você vivamos verdadeiramente o Evangelho, que é aceitá-lo, que é viver conforme a palavra de Deus. Se assim você deseja, entregue sua vida nas mãos de Deus através da oração. Oremos juntos. Pai querido, agradecemos a Ti por essa noite termos o privilégio de estudar a Sua palavra. Aqui, ó Pai, meditamos, lembramos, ó Deus, de alguns textos da Sua palavra que nos lembra que o cenário que nós estamos vivendo é um cenário de um grande conflito, onde a dor, a morte, o sofrimento impera para tudo que é lado, Senhor. Mas agradecemos a Ti porque o Senhor nos ama, mesmo em meio aos momentos que nós estamos sendo desobedientes a Ti. O Senhor nos ama ao passo de estender a Sua mão para nos resgatar. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos a salvação através de Jesus. E é por isso, ó Pai, que pedimos a Ti que o Seu Santo Espírito nos motive a vivermos os ensinamentos que Jesus nos ensina através da Sua palavra, Senhor. Que nós possamos viver uma vida de obediência, uma vida de entrega nas Tuas mãos, e que juntos, ó Deus, possamos viver uma vida de vigilância, ao passo de nos prepararmos constantemente para a Sua breve volta, Senhor. E que nós possamos nos alegrar e vermos o Senhor voltar nas nuvens dos céus, para nos levar para uma nova terra, um novo céu, onde a dor, o sofrimento e a morte já não mais existirá. Tudo isso, ó Pai, agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve para os nossos lares logo mais na Sua santa proteção, em nome de Jesus. Amém.